colegas? Online. Estamos online. Boa noite. Então, conforme a gente vinha conversando com vocês, nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre como que a PEC 32, se for aprovada, vai alterar a nossa vida funcional. O que isso vai acontecer? O que vai mudar? Aí a gente tem colega que pode dizer, essa situação é lá em Brasília. Não. Vocês lembram da emenda constitucional, aquela que alterou a questão previdenciária? Nós também não teríamos, nós não vamos sofrer prejuízos, né? Acabou que a gente foi atingido, sim, nossa alíquota foi ajustada, o nosso desconto aumentou. Então, essa mesma situação hoje, a gente viu a necessidade de interagir com vocês e tentar explicar para vocês como é que vai ficar caso essa PEC seja aprovada. Então, eu vou passar a situação para o doutor, nosso departamento jurídico, né? Nosso doutor João, vai conciliar essas informações com vocês e a gente vai estar por aqui acompanhando juntos. Boa noite, doutor. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos aqueles que estão nos vendo, a todos os associados e sindicalizados. Hoje nós trazemos um tema muito interessante e complexo. Nós não vamos tratar todos os pormenores da reforma, mas eu vou mostrar alguns temas que vocês serão atingidos pela chamada PEC da reforma administrativa. E é muito importante que todos passem a compreender essa situação da reforma administrativa. Por que ela é importante que todos compreendam? Porque hoje nós vamos visualizar ela. Como assim, João, nós vamos visualizar? Nós vamos ver dentro do regime jurídico de Capão da Canoa, Xangri-Lá e Maquiné o que vocês vão perder de direitos. O que vai acabar. Tá? Então, algumas observações que serão mostradas na noite de hoje para que vocês possam compreender aquilo que vai ser alterado na vida funcional de vocês. João, tu vai tratar quanto aos novos servidores que estão ingressando no serviço público? Não, nós não vamos tratar disso hoje, nós podemos tratar isso num outro momento, mas hoje nós vamos tratar exclusivamente da vida funcional daqueles que já se encontram exercendo suas funções públicas. Tá? E isso é muito, muito importante para todos vocês. Porque vocês têm que conseguir visualizar essa situação da reforma administrativa. Tá? Primeiro momento, eu até vou aproveitar, a presidente já fez uma introdução muito, muito importante, muito boa, que a PEC 3220, que tramita, chamada PEC da Reforma Administrativa, ela veio, quando ela foi proposta pelo governo federal, o ministro Guedes, ela fez uma proposta, uma emenda constitucional, que ela ficou enxugada até, porque tinha mais previsões do que seria mandado para o Congresso. Ela veio só com a ideia de que mudar apenas para os servidores futuros que ingressassem. Ou seja, aqueles que ingressarem depois que ela passasse a vigir, aquelas que passasse depois que a emenda viesse a ter seus efeitos. Tá? Mas aí, o que aconteceu? Nós tivemos a chamada emenda antiprivilégio. Tá? Ela foi feita por um grupo, por um movimento que existe, tá? Que ela busca que todas as previsões dela sejam aplicadas imediatamente, inclusive aos servidores públicos que já se encontram em exercício. Tá? Então, essa reforma vai atingir todos vocês. Tá? Eu vi uma pergunta aqui, Joborne, muda alguma coisa para quem já está em trâmite de se aposentar? Olha, algumas situações ela pode vir a atingir quem vai se aposentar,
porque eu fiz algumas alterações mais adiante, mas vocês, dependendo da situação, já não atingem mais. Dependendo do lapso que vocês tiverem para se aposentar, não vai mais atingir vocês. Vocês já foram atingidos, provavelmente, pela 103 de 2019, tá? Então, essa alteração lá já vai pegar mais para quem ainda vai se manter dentro do serviço público, tá? Então, ela vem. Então, eu digo para vocês que vai se aplicar a reforma a todos os servidores. Tá? E como disse a presidente, vocês lembram da emenda 103 de 2019? Essa emenda, ela veio para mudar o mundo previdenciário, né? E ela, quando foi feita, ela disse assim, a reforma da Previdência não vai atingir ninguém, só vai atingir os servidores federais. Né? Até a presidente sempre conta que às 5 horas da manhã do dia 15 de novembro de 2019, ela recebe uma ligação minha às 5 horas da manhã, foi que eu te telefonei. Feriado, né? Feriado, eu disse assim, tem uma notícia. Não, temos um problema. Porque eu nunca falo que eu tenho um problema. Né? Porque eles que trabalham com a gente, comigo sabem que eu não tenho problema. Quando eu falo que tem um problema, tem um problema. Ela disse, qual o problema? O mundo mudou. Ela, como assim mudou? A emenda 103 veio e alterou inúmeros artigos e nós temos um problema futuro para ser resolvido, tá? Tanto que vai ter que ser feito a situação relacionada à emenda 103, tá? Que a gente depois pode tratar sobre isso, né, doutora? Não, nós vamos tem a questão tratar mais da aposentadoria especial, exatamente, principalmente. Exatamente. Nós vamos tratar numa outra live, agora é possível, né? Senão não podia fazer. Então, nós temos nessa emenda constitucional princípios novos, mas princípios que já existiam no serviço público, tá? Nós vamos só tratar eles um pouquinho, porque vocês vão entender como é importante a gente entender princípio, quando ele vem com emenda constitucional. Ele vem com o princípio da imparcialidade, ou seja, o que o administrador público decide para um tem que atingir a todos, e é aquela velha situação que o sindicato tem dito o seguinte, e tem alertado aos administradores. Se vocês admitem tal fundamento para os atos administrativos, vocês são obrigados a permanecer com aquele fundamento em todas as demais decisões, porque é caso de improbidade administrativa. Então, toda vez que o servidor... Desculpa interromper. Para o nosso colega se entender, que nem eu, assim, que às vezes a gente não entende termo jurídico. O que é o fundamento que a gente adota para um ato e tem que adotar para todos? Vou dar um exemplo. Eu vou citar o exemplo da 173. Esse é o exemplo da 173. Tá? Exatamente. E o que é a situação ali? O município, o exemplo Capão, adotou a fundamentação que é a 173 para negar todas as tratativas. Então, ele tem que seguir aquela fundamentação para todos os atos. Ele não pode escolher, esse aqui a 173 não permite, mas esse aqui a 173 permite. Não pode haver essa situação. Isso, né? Exatamente. O melhor exemplo para vocês compreenderem é exatamente esse, tá? Se o gestor diz que não pode para um caso, não pode para os outros, tá? O mesmo fundamento jurídico. A chamada discricionariedade do administrador ela vai ficar um pouco mais trancada, tá? Vai ficar menor, vai ficar limitada, vai ser diferente do que era antes, tá? Transparência... Está dando eco, doutor. Eco? É estranho. Eu vou ver se está dando algum eco aqui, vamos ver. Agora está melhor? Tá, eu cheguei mais perto do microfone. Nós temos também o princípio da transparência, que todo mundo já ouviu falar, só que ele vai para dentro, ele vai ser expresso na Constituição, né? Então vai ter mais visibilidade dos atos, dos fundamentos dos atos. Então não existe mais essa situação de parecer oral, não pode mais. Documento de repartição pública que ninguém tem acesso não vai mais poder ter, tá? Informações escondidas não pode mais. Então, tudo tem que ser... Quadro de escola que ninguém tinha acesso não vai mais poder.
Então, várias coisas vão mudar no mundo quando vier esses princípios. Responsabilidade. Por exemplo? O servidor, eu vou aproveitar e vou interagir contigo em algumas situações. Não, tá? mas eu acho que é perfeito, vocês, eu acho que eu estou falando e todo mundo está me entendendo. Então, para mim, é muito bom quando tu interage. Assim, ó, por exemplo, a gente sabe que o servidor público não pode aceitar ordens verbais, porque nós devemos trabalhar sempre norteados por atos administrativos. O que são atos administrativos? Tem que vir as ordens, as orientações de trabalho, tudo por escrito. É isso, né? Sim, em regra, sim, tá? Por quê? Porque nós temos, para poder verificar a imparcialidade, a transparência e, dependendo da responsabilidade e a unicidade, tá? Por quê? Existem atos administrativos que não necessitariam de ser escritos, tá? Mas, em regra, você sempre tem que terem os documentos e atos administrativos por escrito. Por quê? Se você sair de uma repartição pública para outra, isso influencia na insalubridade de vocês e depois influencia na aposentadoria especial. Porque se não tiver registrado onde vocês vão estar, vocês poderão sofrer, digamos, perderem a insalubridade. A insalubridade se dá pelo local de trabalho, não da atividade ou porque o servidor é insalubre, tá? Se dá pelo local de trabalho que ele trabalha. Tá? Então, eu vou só seguir em relação a isso, tá? Porque nós temos muita coisa para tratar. Responsabilidade, que nós vamos ter que ter, digamos assim, uma boa governança, que nós vamos ver mais adiante. Unicidade, que vai ser toda a prefeitura, todos os servidores vão representar o poder público, aquele poder do executivo, poder do legislativo, em toda a sua extensão, todos serão um, tá? No seu trabalho que vão realizar. Mas o mais importante é imparcialidade e transparência. Princípio da inovação. Esse princípio aqui, vocês vão ouvir muito falar, tá? Por quê? Porque o princípio da inovação, ele vai sair do sistema que nós tínhamos de gerencial para um novo sistema, tá? Que vai obrigar a fazer mais investimento em tecnologia. Então, vocês se preparem que as repartições públicas, as escolas vão ter que ter mais tecnologia. João, mas até agora tu não falou como é que isso vai afetar a minha vida lá onde eu estou trabalhando. Inovação, tá, é uma alteração de técnicas, que tu pode usar tecnologia, como computador, software, tecnologia de administração, de produção, de prestação de serviço. E isso, obrigatoriamente, vai poder, com esse fundamento de inovação, o gestor vai querer mudar nas atribuições dos servidores. Olha só, lá na emenda não trata dentro desse princípio, mas ela trata mais à frente, dizendo que o gestor público, o prefeito municipal, vai dizer para você o que você tem que fazer. Mas quando eu entrei, tinha uma lei dizendo as minhas atribuições. Se não está na minha atribuição, eu não preciso fazer. O prefeito vai poder mudar por decreto as suas atribuições. E ele vai utilizar o argumento que é a necessidade de adequar a atribuição dos servidores para as inovações que estão sendo implantadas. Então, vocês entraram no concurso com uma atribuição, quando vier a PEC, essas atribuições vão mudar, tá? Nós vamos ver mais um pouquinho mais à frente em relação a isso, tá? E o princípio da inovação vai obrigar o governo a ter índices de eficiência e critérios para índices de mensurar a eficiência de vocês. Isso vai atingir vocês. Obrigatoriamente vai atingir. Tá meio chato, né, minha presidente? Mas vamos lá. Então, isso vai determinar a chamada reorganização dos recursos humanos. Vocês, por meio da PEC, terão as suas atribuições alteradas. O próprio prefeito poderá alterar por decreto a qualquer tempo as suas atribuições. Hoje estava conversando com a senhora Márcia, né, da CCB,
nós estávamos conversando sobre essa situação, que ela disse o seguinte: qual é a eficiência que o serviço público vai ter, porque o servidor vai ser alterado a atribuição dele. Aí ele se prepara, porque tu tem que te preparar, tu tem que estudar, tu tem que te reorganizar, tu tem que reaprender uma tarefa. Daqui a 4 anos vem outro gestor, ou muda o gestor, tem impeachment, porque no Brasil tem impeachment, é uma coisa normal. Cai alguém, e aí muda tudo. Aí tu tem que reaprender tudo isso. E aí agora eu vou fazer uma questão para vocês. Qual é o índice de eficiência que vocês vão ter em relação a isso? Como é que o gestor, que vai ser obrigado por princípio constitucional a avaliar o desempenho de vocês para você saber se você se mantém ou não dentro do serviço público com a alteração das atribuições de vocês? Então tu imagina assim, tu te prepara para um cargo, tu entrou para um cargo, aí tu vai lá, alteram tudo. Aí tu te prepara para aquela alteração. Aí eu não estou mais afim de fazer isso, porque agora eu inventei uma nova técnica, aí eu vou inovar toda a repartição pública. Vamos mudar tudo. Bota assim, fulano faz isso, Beltrano faz aquilo, agora faz aqui, né? Então, assim, fica tudo feito. Eu vou dar um exemplo para vocês dessa situação que me preocupa muito, que é as chamadas atribuições afins. As merendeiras conhecem, isso aqui é uma maldição, tá? Isso aqui, se existe uma maldição, chama-se atribuições afins, né? Então, o prefeito vai pegar essas atribuições do cargo de vocês afins e vai passar a fazer a análise do que vai ser feito, tá? Então, ele pode alterar qualquer coisa. Por exemplo, quando eu fui trabalhar em Capão da Canoa, eu fiquei assustado porque as merendeiras me contaram e me mandaram prova em relação a isso, de que elas limpavam as escolas, limpavam o banheiro, cozinhavam, pintavam, tá? Elas limpavam os pátios das escolas, elas mexiam nas britas, elas limpavam coifa, que elas não podem entrar dentro de coifa, elas faziam manutenção. E eu disse para elas, daqui a pouco vocês vão estar trabalhando na Secretaria de Obras, fazendo ruas em Capão da Canoa e Xangri-Lá. Daqui a pouco vai chegar até de lá, esse trabalho de vocês, né? Vocês vão fazer obras, assim. Porque eles diziam que era atribuições afins das merendeiras. Então, isso me preocupa bastante. Porque vai vir essa PEC permitirá essas alterações às atribuições de vocês, e aí vai ter essa alteração. Peraí, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta que até eu gostei disso aqui, é bem extrema, mas eu gosto de perguntas assim. De professor, eu posso passar para a guarda de escola, por exemplo, a grosso modo? Olha, não sei se talvez tu passaria de professora para guarda de escola, tá? Mas eu vou te fazer uma questão. Tu pode, por exemplo, ser professora e daqui a pouco tu ter mais uma atribuição de alguma outra coisa, que eu não sei, por exemplo, instrutor de informática, por que não? Ou alterar as atribuições do pessoal de instrução, de instrutor de informática para prestação de serviço de, meu Deus, vamos supor, de suporte, conserto de computador, hardware, tudo isso, entende? Então, nesse sentido é que pode ser feito, né? Então, acho que ficou mais claro em relação a isso, né? Acho que o instrutor de informática, ele deveria dar aula, mas ele não pode ser utilizado em Capão da Canoa, por exemplo, para por exemplo, fazer o conserto de computadores, né? Mas eu vou dar um exemplo para vocês que isso também não é tão ruim para algumas categorias para a administração pública. É ruim se tiver mal gestão em relação a isso, com base no princípio da inovação, mas, por exemplo, o seguinte, eu tenho o caso das auxiliares de enfermagem. Na grande maioria dos municípios, né, os auxiliares de enfermagem não já são técnicos de enfermagem ou são enfermeiros, têm uma graduação maior. Então, o gestor pode alterar as atribuições deles e eles passarem, por exemplo, a executar tarefas de técnicos de enfermagem, porque eles têm condições técnicas, tá? O auxiliar de enfermagem, a maioria dos servidores públicos, a grande maioria esmagadora,
tem a titulação técnica de técnico de enfermagem e a graduação, o bacharelado, se não me engano, em enfermagem. Então, eles podem, sim, praticar esses atos próprios da enfermagem, tendo as suas atribuições alteradas, né? Acho que ficou mais fácil esse exemplo que eu dei agora, né? E aí eu faço uma grande questão para vocês. Vou fazer uma pergunta. Com todas essas alterações, assim, como é que vocês acham que vai ser a avaliação periódica? Porque não vai ser uma avaliação periódica para analisar se vocês têm condições ou não de prestar o trabalho e dar eficiência. Vamos ser sinceros. Vai ser avaliação periódica, em grandes marias, para a perda da estabilidade e a demissão do servidor. Como vai se dar essa avaliação? Vocês já se deram conta que hoje já tem a previsão em alguns lugares para avaliação e tem que ser feita essa avaliação periódica para saber se o servidor permanece ou não. E se for o caso, o servidor vai perder o concurso dele se ele não atingir as metas de eficiência. Vocês lembram lá que eu falei? Inovação, meta de eficiência, avaliação. Aí muda a tua atribuição e como é que vai ser feito. João, tu está sendo reacionário. Não estou sendo, tá? Outros novos princípios que é importante vocês entenderem, né? O princípio da coordenação, que é o exercício por todos os órgãos, que existe uma discussão ainda sobre o que seria a coordenação. Existem alguns escritos muito interessantes do Tribunal de Contas da União, de alguns auditores, não, um escrito que eu achei, que ele fala que seria a análise de todos os setores. Então, se tem que determinado processo administrativo ser resolvido, ele vai passar por todas as áreas técnicas, tá? Não vai pular parte nenhuma, né? Então, não teria problema. Subsidiariedade é uma coisa que também vai revolucionar, porque vai dizer que o Estado não pode se intrometer em situações que o privado consiga fazer, né? Então, até vou voltar aqui para vocês uma situação que, na subsidiariedade, existem na Constituição, na nova emenda, que fala sobre os termos de cooperação. Então, os entes públicos poderão assinar termos de cooperação com os privados para que esses privados passem a administrar os bens públicos, tá? A determinada atividade. Mas não podem utilizar recursos humanos. Eu particularmente entendo que esses termos de cooperação, com base, por exemplo, na lei do Fundeb e nos contratos de gestão, em breve nós teremos talvez uma terceirização, que não é terceirização, vai se chamar contrato de cooperação, contrato de cooperação, que vai passar muitas escolas, muitos cursos a serem administrados e não vai passar a ser administrado pela iniciativa privada e não por servidores públicos, tá? Então, provavelmente vai acontecer isso com o tempo. Provavelmente, né? Boa governança e integridade é uma situação que provavelmente todos vocês já ouviram falar, que vai demandar no governo código de ética da alta administração, que vai dizer o que se pode ou não pode um secretário receber presente, ou pode fazer tal coisa, pode fazer publicidade, pode estar em live, tá? Como vai ser feitas as fiscalizações internas e auditorias. Eu quero lembrar a todos vocês, isso é muito antipático, né, quando a gente fala isso, que no Brasil, a gente tem uma política de não denúncia, às vezes, né? Mas o servidor público é dever funcional dele denunciar. Por isso que ele tem instabilidade. E a boa governança, ela vai fazer exatamente isso. Ela vai criar mecanismos para que haja mais condições de denúncias. Então, se o servidor público sabe de irregularidades, ele, além de ser uma obrigação funcional dele denunciar aos órgãos públicos, ele vai, pelos canais de boa governança, ele vai passar a denunciar melhor, a comunidade também, vai ficar mais transparente as relações entre o público e o privado e os servidores, tá?
Nós vamos começar pelas vedações expressas e análises nos regimes jurídicos únicos e planos de carreira. Alguns lugares vocês vão ver que eu vou fazer algumas menções e outras não, tá? E eu peço desculpas para vocês compreenderem. A primeira vedação feita pela PEC, com uma redação dada pela chamada PEC anti-privilégios, é a vedação a férias superiores a 30 dias, tá? Ela, em tese, atinge a maioria dos profissionais do magistério, que hoje tem férias superiores a 30 dias, e beneficiados pelo recesso escolar. Por que eu coloquei beneficiados pelo recesso escolar? Não vai mais ser possível férias, ou recesso, ou, digamos, suspensão das atividades, em alguns casos, sob pena de improbidade administrativa. Tá? Essa situação do recesso vai ter que ser visto como que vai ser interpretado pelo STJ e pelo Supremo, se vai ser possível o recesso. Então, um dos fatos que, assim que sair essa emenda, nós temos que analisar como será feito o recesso forense, no final de 20 de janeiro a 20 de dezembro a 20 de janeiro, se será permitido fechar os fóruns ou não, tá? E aí nós temos aí digamos assim, uma simetria, uma posição análoga para saber se com recesso nas escolas atinge os servidores que eles ficariam em recesso ou não, as escolas fechadas. Por quê? Porque a reforma diz o seguinte: servidor que não esteja em férias tem que estar trabalhando no local de trabalho. E só sai para licença para estudos. E aqui é muito interessante o debate que existe se licença para estudo e estudo pode ser qualquer curso, ou somente pode ser os cursos que o Ministério da Educação relacionou para cada tipo de categoria de servidor público. Porque existe uma portaria do MEC que diz qual curso que determinado servidor público tem que fazer para que ele possa ter os chamados cursos de aperfeiçoamento. Então, não é qualquer curso que tu vai lá e faz que pode ser. Tem que ser, em tese, mas se a denúncia... Olha, eu gostei dessa pergunta. Gostei. Gelsi, eu gostei muito dessa tua pergunta, tá? O que ocorre? Não pode, tá? Se o servidor for perseguido, hoje já existe até um crime chamado crime de assédio próprio em relação a isso, que o gestor pode responder, tá? Qualquer pessoa pode responder. Mas quando tem o compliance, existem mecanismos, como o canal de denúncia. E ele mesmo tem mecanismos que se aplica dentro das instituições, empresas, tudo mais, que, em tese, impediria a perseguição do servidor público. Então, é muito importante essa tua interação, porque em compliance, essa boa governança que está vindo, chama-se compliance, tá? O nome técnico, bonitinho, é compliance. E ele tem ferramentas para impedir isso. Vou dar um exemplo para vocês. O sindicato já tinha encaminhado, por exemplo, uma comissão de análise contra assédio moral em um dos 3 municípios. Eu não vou contar qual. Nós encaminhamos com uma proposta de reforma a inclusão de uma comissão de compliance, tá? De meio ambiente de trabalho e tudo mais, para evitar esse tipo de situação de perseguição, tá? Então, vamos lá, o primeiro regime jurídico, vamos ver a primeira lei, Capão da Canoa, plano de carreira do magistério. Os professores, com base no artigo 53, parágrafo 1º, é assegurado férias de 45 dias, vão perder esse direito com a PEC 32, tá? Não vão ter mais, vão ter apenas 30 dias, tá certo? Não vão ter mais 45 dias de férias, tá? Capão da Canoa, plano de carreira, vocês podem lá ver, os professores podem, servidores podem ver, artigo 53, parágrafo 1º, a primeira revogação, não é inconstitucionalidade, tá? Quando vem emenda constitucional, ela não declara artigos inconstitucionais, ela revoga, então não vai existir mais, e o Tribunal de Contas vai poder apontar. Plano de carreira de Shangri-La, tá? No mínimo 45 dias, não vai ter mais. O artigo 49 do plano de carreira de Shangri-La dos professores vai ser revogado pela emenda constitucional. Então, vai ter férias apenas de 30 dias. Município de Maquiné. Tá? Município de Maquiné
já está, né, ali organizado em 30 dias dentro da Constituição, mas eu vou grifar aquela parte em relação aos recessos escolares, tá? Porque eu não sei como vai ser interpretado fechamento de escolas e se os servidores vão ter que ficar lá dentro. Ainda não sei, porque depende muito do que o Supremo vai entender em relação ao recesso forense. Vamos utilizar o recesso forense como, digamos, como paradigma. O que é um paradigma? Um exemplo. O que for decidido pelo judiciário em relação ao recesso, se fecha ou não fecha o foro, eu vou dizer para você se o recesso escolar fecha. Não fecha as escolas, tá? Vedação, fim do adicional por tempo de serviço. Vou chamar a atenção para vocês o seguinte: tudo que for tempo, somente tempo, a emenda acabou. Então, se depender só de tempo, deu, morreu, tá? Fim do adicional por tempo de serviço, tá? Então, olha, aperta aqui o botão, vai rápido. Aqui tá rápido aqui. Isso. Então, vamos lá. Lei com regime jurídico de Capão da Canoa, tá? É o famoso adicional que vocês ganham por ano de trabalho, tá? O artigo 86, tá certo? Vocês vão perder aquele adicional anual que todos os anos vocês ganham de 1%, previsto no artigo 86. Ele vai ser revogado pela emenda constitucional. No município de Xangri-Lá, o artigo 86 também passa. Olha, 86. É porque você tem que ver que a lei de Xangri-Lá, ela é o mesmo regime de Capão da Canoa, em tese, observadas alterações, porque quando houve o desmembramento de Xangri-Lá se transformou em município, eles, por cautela, adotaram e mantiveram o regime do que já existia. Então, por isso que tem essa lei igual, para aqueles que notaram, e às vezes o próprio artigo são iguais, tá? Também aconteceu isso em Maquiné, porque as redações são muito similares. Então, o adicional por tempo de serviço é exercido por 100%, razão de 1% no ano de serviço, também não vai ter mais. Então, acabou os anuênios, os chamados biênios, triênios, quinquênios, isso tudo acabou, tá? Vamos ver Maquiné. Maquiné, tá? Diferentemente que era previsto no artigo 86, a cada 3 anos, tá? Também vai acabar essa situação desses adicionais. Então, os triênios em Maquiné serão revogados pela emenda constitucional 32. Outra situação. Prefeito concede aumento aos servidores públicos. Não importa qual é o índice. Geralmente, vocês receberiam retroativos, né? Até o início do ano, até a data base, alguma coisa do tipo. Não pode. Quando vier a emenda constitucional 32, vai acabar com... Olha, eu fiz uma pergunta que antes de entrar, eu vou responder aqui, ó. Isso valerá para todos, independente do tempo de serviço. Se tu ganhou anuênio, triênio, quinquênio, o que for, antes da emenda é teu, ninguém tira. Depois da emenda, tu não vai ganhar mais. O que tu ganhou, ganhou. Depois da emenda, não vai mais em relação a isso, tá? Natália Vargas, gostei da tua pergunta, Natália. Vou te responder. O sindicato não vai lutar por isso. Isso é uma emenda constitucional, tá, que está sendo feita, que foi mandada pelo ministro Guedes. É a União, o Poder Executivo, o presidente que mandou essa emenda constitucional que está tramitando. Ela ainda está na Câmara dos Deputados, e é por isso que nós estamos fazendo essa live, para vocês entenderem o que vai mudar. Porque às vezes dizem, vai mudar, mas ninguém vê. Então, nós hoje fizemos uma situação que é o quê? Vocês têm que ver e entender o que vocês vão perder dentro do regime jurídico de vocês. Para vocês terem a conscientização. O sindicato vai lutar, o sindicato luta sempre, mas precisa da ajuda de vocês. Porque vocês é que fazem a roda girar. Sem vocês, o sindicato não existe, não tem força. Tá, Natália? Então, assim... por isso que tem essa live, para vocês entenderem o que a reforma vai tirar de vocês. Para vocês ficarem bem claros em relação quais são os prejuízos que vocês vão ter, tá? Vedação de retroatividade parcial, então não vai ter, não tem, né? Não tem mais, não vai ter. Então, assim, a lei foi publicada no dia 10,
No outro mês é que vocês vão ganhar o aumento. Ah, mas não vai ter retroativo. Não tem mais, tá bom. Qualquer coisa retroativa acabou. Acabou, não vai poder mais ter. Tá? Fim de licenças, prêmios e assiduidade. Tá? Acabou. Vai acabar. Tá? Licença, prêmio, assiduidade não vai ter. A única coisa que vocês vão ter, servidores públicos, vai ser aquelas licenças de saúde, tá? Para que quando vocês ficam doentes, aquela licença e uma licença para estudo, ou chamada aprimoramento. Que aí vocês vão ter que ter vários critérios técnicos, e é o que eu estava falando, que provavelmente vocês vão ter que fazer cursos que sejam reconhecidos pelo MEC. Que já existe essa resolução hoje do MEC. Não é qualquer curso de aprimoramento. Qualquer curso não vale. Existe uma resolução do MEC que diz qual tipo de curso que vocês têm que terem em relação a isso, tá? Gelsi, temos que lutar para... Isso mesmo. Mas para tu lutar, tu tem que entender o que vão te tirar. Por isso que o sindicato hoje fez essa live, para que vocês todos compreendam em relação a isso, tá? Então, vamos lá. Como vai atingir essa redação? Vai acabar em um Capão da Canoa, tá? No artigo 93, revoga o artigo 93 do regime jurídico único de Capão, acaba com o chamado prêmio por assiduidade, tá? Então, vai acabar com o prêmio assiduidade a reforma. Vocês não terão mais em Capão da Canoa o prêmio assiduidade. Direito adquirido para quem é concursado antes da PEC recebe, esses benefícios serão perdidos existentes. Olha, boa pergunta. A questão é posta o seguinte, ó. Se a emenda antiprivilégio passar, vocês perdem. Se a emenda antiprivilégio não passar, vocês conservam esse direito se a lei não for alterada. Ou seja, daqui a pouco muda o gestor quer mudar essa lei, acabou. Não tem mais. Porque servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico único. Não tem direito adquirido a regime jurídico único. Vocês adquirem direitos adquiridos nos chamados direitos consolidados, tá? Por que eu digo faço essa diferença para vocês compreenderem? Porque depende de situações de consolidação do direito, tá? Então, se vocês não tiverem o direito consolidado, vocês não vão receber. Gostei, pergunta da Rosane Stocker. Mas as licenças já adquiridas ficam garantidas? Sim, o que foi adquirido, porque vocês têm um direito consolidado em relação a essa situação. Ele se consolidou, ele ficou forte, vocês adquiriram o direito, tá? Mas vai ficar, vocês vão ter em relação a essa situação, tá? Vamos lá, continuar. Shangri-La, tá? O artigo 112A, que foi reformado há pouco tempo, bem dizer, né? Vai acabar com a chamada concessão de licença-prêmio. Acabar também. Em relação ao artigo 86, tá? Fala. O Fernando quer que o permita ela trancar, eu acho. Mas ela está permitida? Ela precisa da autorização. Tá cheio de Fernando aqui. Oi, meu presidente. Ô, doutor, desculpa. É que o pessoal está me chamando muito no privado. E esse programa que o senhor usou ainda não estou habituada, daí eu saio e entro e abre 30 Fernando para ti. Tem 40, tem uma, duas, três, 4 Fernando aqui. Não, eu quero aproveitar e fazer um parêntese aí, que é aquela situação do processo do sexto básico, né? A sentença que saiu agora entendeu como direito consolidado a manutenção da doação até o ato da revogação da lei, né? Que é isso que a gente tem, que a gente lembra que o senhor sempre explica. A gente tem o hábito de dizer que a gente tem direito adquirido. Não tem. Existe uma diferença, nós não temos direito adquirido. Nós temos o direito consolidado enquanto houver a vigência da lei.
No momento que a lei deixa de existir, dali para frente, subentende-se que tu já não tem mais o direito, apenas o que tu já tinha. Exatamente. O que tu consolidou com o tempo, por decisão administrativa, ou por algum processo judicial, ou por alguma situação peculiar tua, tá? Ou porque já tem um outro ato administrativo que te concedeu, que é o caso da aposentadoria, uma série de situações peculiares, tá? Por isso que nós estamos sempre trabalhando para afastar a ideia de direito adquirido. Porque eu sempre digo, hoje estava conversando com o pessoal conversando isso, que a primeira coisa que eu cheguei em Capão da Canoa, né, sentei na mesa, e olharam para mim e disseram, mas a gente tem direito adquirido? Eu disse, não, não tem. Quase apanhei, mas tem direito adquirido. Eu disse, eu desafio a me dar uma jurisprudência, dizer que servidor público tem direito adquirido a regime jurídico único. Não existe, não pode, não existe, não tem. Infelizmente não tem. Não é justo, mas não tem, tá? Porque o que vige seria o princípio do interesse público, superiormente a vocês, tá? Mas eu não vou tratar de rancho, eu vou continuar tratando aqui da desgraça da PEC. Não, era só um exemplo. E a Márcia está aqui da CCB acompanhando a live junto. E disse para o senhor colocar uma pitadinha ali, que é a questão do porquê que não existe direito adquirido. Porque eu explico no final. E tá, ok. E a questão da estabilidade, o senhor vai tratar aí? Nós já tratamos parcialmente, eu já disse que como é que vocês vão perder. Não, é que na hora que o senhor tratar, o senhor explica bem essa parte para a gente ficar ciente. Não, eu volto, não tem problema, Obrigada. eu volto. Se for o caso, eu volto. Natália Vargas, torcer para não passar essa PEC não é torcer, vocês têm que ter pressão, ligar para o deputado, ligar para o prefeito, vereador, xingar eles lá, xingar eles não pode, não é isso. Vai lá e diz, olha, se tu passar isso, tu vai me prejudicar, vai prejudicar todo mundo, né? Vocês têm que fazer pressão, porque pressão educadamente, tá? Não é, né? Aí a gente pensa assim, mas não é aqui que vai ser votado. Mas todo o deputado que está em Brasília tem emenda parlamentar que disponibiliza para os municípios, que chega, que a gente fica sabendo na rede social. Então, esse deputado, que é o mesmo que traz, é o deputado que vai votar ou não a PEC lá em cima. Então, todo agente político que existe no município, ele tem um deputado vinculado a ele. Então, ele tem como chegar e dizer, olha, a gente conta contigo para que essa PEC não seja aprovada. Vocês têm que fazer, vocês têm que mandar, dizer, olha, você vai destruir o serviço público e não vou votar em ti mais. Pronto, né? Essa aí é a melhor coisa que tem. Margarete, beijo, Margarete. Hoje não me mandou beijo, mas eu vou te mandar um beijo aqui para todo mundo ficar com ciúmes. Mais do que já estamos sendo prejudicados, é verdade, Margarete. E ainda vai piorar ainda mais. Tem coisa pior ainda para vir, tá? Vamos lá. A vedação do adicional e indenização por substituição, tá? Vocês conhecem isso, sabe como? Suplementação dos professores, tá? Beijo, querido. Beijo, Margarete. Tá? Então, só vai poder substituir. Deixa eu voltar aqui, que eu vou voltar aqui. Aqui. O servidor só pode substituir outro servidor, tá? Para quando é cargo de comissão, função gratificada e nos cargos que eles vão criar. Tirando isso, não pode. Não pode mais. Então, não pode ocupar a vaga de uma outra pessoa, outro servidor. Mas João, faltou servidor, o que tu faz? Paga a hora extra. Mas daí não faltou servidor ainda que está em licença. Não poderia ter dado mais licença, não vai ter mais licença. Então, não existe mais licença. Licença gestante. Contrata temporário? Vai ter que ter processo seletivo contínuo dentro dos municípios. Porque um dos exemplos é a chamada suplementação das professoras. Não vai mais poder existir a suplementação.
tá? Isso aqui vai ser uma discussão muito grande. Existem decisões do Supremo que dizem que é possível a suplementação dos professores, que é de interesse público a suplementação, o regime de suplementação, mas com a vinda da emenda constitucional 32, eu particularmente acredito que não será mais possível a substituição, tá? Então, o artigo 37 e as previsões da convocação em regime suplementar do capítulo 2 do plano de carreira de magistério dos professores está revogado com a emenda constitucional, com a proposta de emenda constitucional 32, tá? Shangri-La, a mesma coisa, tá certo? A suplementação vai acabar, vai ser declarado inconstitucional. Maquiné também, que é chamado convocação em regime suplementar, também vai ser declarado como revogado se entrar essa nova PEC 32, tá? Então, ela vai acabar com essa situação relacionada a isso. Eu gostei, assim, eu tô vendo o pessoal falando e tudo mais, e eu acho que vocês, hoje, visualizando no regime jurídico, que era a intenção do sindicato, para vocês compreenderem o que vocês vão perder. Porque a gente está falando há meses, olha a PEC está vindo, a reforma está vindo, e ninguém se deu conta do que vai acontecer, né? E hoje eu acho que foi um trabalho muito bom, foi uma coisa muito interessante, porque eu notei que todo mundo tem bastante gente nos ouvindo essa hora da noite, cansados, né? E eu observei exatamente isso, que vocês começaram a entender, compreender como vai afetar. E daí fica mais fácil, né, do que a gente ficar falando, a reforma vai mudar tudo. Mas vai mudar no quê? Olha aí o que está acabando, tá? E eu vou dizer para vocês, como uma última apresentação, que ela vai dar tudo que é condição de tempo. Então, tudo que for tempo, o regime jurídico de vocês vai acabar como condição. Então, assim, ó, eu progrido só porque eu tenho tempo, não vai ter mais. Vou dar um outro exemplo para vocês. Artigo 11. As promoções obedecerão ao critério de tempo no exercício de cada classe. Acabou a progressão só por tempo. Tá? Então, assim, só por merecimento. E aí o merecimento vai ser a critério do que é. Não, merecimento não vai ser. Não vai ser meritocracia. Vai ser se tu tiveres cursos postos. Provavelmente vai ser isso. A União vai ter. Ainda tem essa. A União ainda vai fazer uma lei para dizer como é que funciona. Sim, não, mas aí até a União fazer a lei, vai fazer que nem o Estado, que tirou para dar uma licença capacitação para o servidor, e até hoje a tal da lei da capacitação não foi feita. Então, até lá vai ficar o quê? A Fernanda é minha, do meu partido, vota em mim, e ela vai ter merecimento e eu não? Porque o que a gente tem que deixar claro, que é a preocupação, não é que a gente não quer que a PEC não passe, porque a gente vai perder. Não, a gente não vai perder. Acontece que hoje o servidor público, ele tem uma estabilidade justamente para ele fazer o que está dentro da lei, fazer valer e dar direito à condição para todos. No momento que eu começo a perder tudo, por exemplo, a comunidade, muitos não sabem que o servidor público não tem fundo de garantia. Nós não recebemos fundo de garantia. Porque nós descontamos o nosso imposto de renda todo mês retido na conta. Então, nós temos várias situações que a gente não consegue, as pessoas não têm essa visão. E aí agora vem uma PEC nessa proporção, com essa condição, com essas propostas que estão chegando aí, e às vezes a grande parte não sabe nem o que está dentro da PEC, e aí depois, que nem a colega colocou ali, o sindicato não vai lutar, é justamente o que o sindicato está fazendo. Essa PEC é lá em Brasília. É uma PEC proposta pelo governo atual, encaminhada pelo Paulo Guedes, que está lá dentro com essa proposta. Cabe ela ser aprovada ou não. Hoje, como sindicato, o que a gente pode fazer é o que a gente está fazendo, chegar até vocês, quais são as alterações que vão acontecer, como vai nos atingir, como é que a gente vai barrar isso? Através de uma mobilização social,
através de uma mobilização política. Estamos há um ano, um pouquinho da eleição. A eleição é o ano que vem. E eles já estão em campanha política. E vocês não esqueçam que são os mesmos políticos que fizeram a proposta de reduzir a taxa do imposto de renda, que a gasolina ia custar 2 não sei o que, e está quase 6, o bujão de gás está R$100, e só o servidor público não teve o índice de reposição pela inflação. Só o servidor público sofreu isso, ninguém mais. Então, assim, o servidor público está na hora, sim, de lutar para tentar manter o que a gente tem hoje. Porque a gente não consegue buscar nada além disso. Porque hoje o servidor público é o vilão. Mas é o vilão por quê? Será que é o servidor? Porque nós temos problemas, eu costumo dizer, em tudo que é lugar. Laranja podre tem, e vai sempre ter. Mas tu precisa generalizar uma classe inteira? Tu precisa dizer que servidor público não faz a diferença? Olha os nossos colegas na linha de frente da vacina, do SUS, da campanha, do atendimento. Então, assim, olha o que aconteceu, graças a um servidor público, está sendo investigado a questão da vacina. Um servidor público, por ele ter a estabilidade, ele tem obrigação de dizer quando existe um ato que não está da forma legal dentro da lei. Ele tem essa obrigação. E isso foi o que o colega fez lá em Brasília e que está abrindo a investigação. Se vai ser condenado ou não vai, eu não sei. Mas o que eu quero dizer é que, graças a essa estabilidade, isso está sendo investigado. Então, é tudo isso que a gente tem que começar a entender, qual é a importância que a gente tem. E a gente não tem só direito, a gente tem dever. Mas para a gente cobrar nossos direitos, a gente tem que fazer o nosso dever. E hoje, nós, como sindicato, a gente precisa que o nosso colega servidor venha junto no dever de nos ajudar a manter o que a gente tem. Como? Liga para o teu vereador, dá o recado para o teu deputado. Tu não tem um deputado que tu vota? Esse deputado não tem um partido aqui? Esse partido aqui não tem um vereador? Vai atrás dele. Nós precisamos dessa mobilização. Então, o momento ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo. Até porque eu disse para vocês, estão começando já a se preparar para o ano eleitoral. Então, é hora da gente fazer a nossa parte. Bom, vamos prosseguir aqui, então eu quero chamar vocês a atenção a isso, tá? Shangri-La também ficaria afetado, só que aqui deu um problema na lâmina, tá? E eu não consegui mostrar para vocês. Mas vou mostrar para vocês uma coisa interessante quanto ao município de Maquiné, tá? Maquiné. A promoção lá, ela tem que critar o critério de tempo de exercício em cada classe, merecimento e avaliação de desempenho. Então, provavelmente, o que já é aplicado em Maquiné vai se manter, tá? Só que depende muito do que vai vir em relação... Eu vou responder algumas perguntas ali, tá? Que eu já foi, porque eu só para não perder o tempo, o que tem que ser. E aí eu já vou responder vocês, tá? Não se preocupem. Deixa eu ver aqui o que é a próxima lâmina. Acho que já terminou aqui. Aqui. Deixa eu só voltar aqui. Vedação de redução da carga horária sem redução da remuneração. Tem algumas perguntas que me foram feitas ali. Eu não vou mostrar essas perguntas, tá? Mas eu quero explicar para vocês o seguinte. Toda a redução de carga horária, terá que ser reduzido o salário. Se você tem, por qualquer motivo, dentro do regime jurídico único, qualquer motivo, seja ele qual for, a redução da sua carga horária, você obrigatoriamente terá uma redução do seu salário. Mas eu tenho direito, porque antigamente dizia que eu não tinha
E agora veio a PEC e diz que teremos que discutir isso, se vai se manter ou não. Mas toda a redução de carga horária, obrigatoriamente, vai ter que reduzir o salário. Não vai se manter certas situações, tá? Não vai se manter. Tem uma pergunta ali, doutor João. Mudança de classe do professor muda algo? O servidor em geral tem sua promoção igual de professores? A mudança de classe dos professores depende de avaliação, né? Tem uma parte de tempo e avaliação. Todos os servidores passarão que nem está em Maquiné, acho que foi um bom exemplo aqui, ó. Critério de tempo, exercício em cada classe, merecimento e avaliação de desempenho, né? É isso, acho que foi. Então, provavelmente vai ficar como é a situação da avaliação. Então, vai ter que ter um desempenho, tá? Vai ter que ter uma avaliação de desempenho, e aí, logo em seguida, com o tempo. Esse desempenho ainda tem que ser posto em lei, que são critérios objetivos, certos, e determinados, sobre o que seria esses critérios, tá? Então, por exemplo, assim, que tipo de curso pode? Então, eu já digo para vocês de antemão que o curso para servidor público, para ser reconhecido dentro das funções, é em relação a essa situação de ter obrigatoriamente essa situação técnica, tá? O MEC tem portaria falando sobre isso em relação a essa situação de quais cursos teriam que ser feitos, tá? Aline, onde a PEC está tramitando na Câmara de Deputados, tá? A PEC está tramitando com suas alterações da Câmara dos Deputados. No caso onde consta tempo mais avaliação, carga horária de curso, entre outros requisitos, permanece a mudança de classe. Na verdade, que o 7173 não barrou, insere-se por ter além do tempo requisitos a servir exatamente. Tá? Por isso que ela não barrou, mas vai ser a regra ter tempo e tudo mais, tempo e mais outros critérios, tá? Porque daí, senão, vai dar algum problema. O tempo está parado, né? Deixa eu ver se temos algum comentário aqui. Esses cursos que temos repetitivo todo ano e mesmo é legal. Margarete, esse eu teria que dar uma olhada. Porque os cursos para aprimoramento, tá? Que é diferente dos cursos que vocês têm, porque vocês, na realidade, são cursos técnicos que vocês recebem. Os cursos de aprimoramento, eles são previstos por uma resolução do MEC. Eu vou tentar ver se eu abro aqui a resolução do MEC. Eu vou fechar aqui, eu vou tirar aqui. Né? Eu vou tentar aqui ver se eu consigo abrir a portaria do MEC aqui para mostrar para vocês. Eu tenho que me lembrar que eu estou numa live, né? Porque senão eu me emociono aqui e aí não dá certo. Porque senão eu penso que aquilo nem quando a gente faz reunião é assembleia, né, Margarete? Aí eu que saio falando aqui até não querer mais. Mas não. Aqui, eu vou tentar mostrar para vocês. Portaria MEC. Mas eu vou ficar devendo, eu vou tentar ver se eu coloco no site mesmo do sindicato. Eu acho que a gente vai ter que organizar, porque está surgindo muitas dúvidas no privado, tá? Eu acho que a gente vai ter que fazer um levantamento dessas dúvidas e vai ter que remarcar uma outra situação, porque eu sei que o senhor não vai tratar de toda a PEC hoje, né? O senhor pegou os principais pontos e a gente tem que aprimorar, aprofundar ainda mais. Eu vou responder a situação quanto ao vínculo, tá? De você sobre a estabilidade. Eu vou dar uma resposta para você. Já tinha falado quando falei de inovação, mas eu vou falar uma situação para vocês e eu quero que todos vocês compreendam, tá? Servidor público, vocês têm estabilidade por um motivo. Porque vocês são responsáveis pela coisa pública. Mas eu sou apenas um servidor que não ocupa um cargo de estratégia, não sou procurador, não sou fiscal, mas você pode ter visto desvio de bens, de desvios de serviço, tá? Uso inadequado da coisa pública, e você tem o dever legal de denunciar.
tá? Isso é sério, porque se vocês não denunciarem, vocês podem cometer um crime próprio. Está muito em voga agora que uma autoridade nacional, ela foi acusada de ter cometido um crime, porque ela soube de possíveis indícios de autoria e materialidade de um crime, e ele não teria tomado as medidas necessárias. Então, eu vou dizer para vocês, se vocês têm ciência disso, vocês têm que denunciar. Tá? Eu vou tratar sobre crimes funcionais dos servidores públicos, porque teve muita alteração, penalidades do regime jurídico único, numa live própria, com coisas próprias, para vocês entenderem as gravidades do serviço de vocês. Porque da mesma maneira que vocês, às vezes, eu converso com todos vocês, não é que vocês... é uma coisa que, às vezes, ninguém compreende o poder que vocês têm e a responsabilidade que vocês têm. Tá? A responsabilidade que vocês têm não é que nem na iniciativa privada. Lá você não tem obrigação legal de denunciar o seu patrão. Você não tem obrigação legal. Mas servidor tem. Servidor público tem. Tá? Então, essa situação relacionada a isso que eu digo para vocês. Tá? Acho que a chefe vai falar das margens amanhã e de outros assuntos amanhã, que esse advogado também tem que descansar, porque hoje já passei do meu horário. Mas amanhã a gente vai tratar essa próxima, porque tudo que está acontecendo a nível de país, eu quero deixar bem claro para vocês que eu sou uma pessoa que eu sempre procurei respeitar e respeito a posição política de cada um, assim como o time de futebol e a religião, né? Eu acho que eu tenho essa obrigação e eu não posso trabalhar por partido ou por ser movida por paixão política. Eu tenho que trabalhar e ser movida pelo servidor, por mim que sou servidora, e pelo meu concurso público que ninguém me deu, eu conquistei. E, em função de eu trabalhar e cobrar o que é certo, a gente tem como obrigação de colocar. Então, eu quero deixar bem claro que essa live que a gente orientou, que a gente argumentou essas situações da PEC, cada um vai avaliar se essa mudança é viável para si ou não. Eu não estou dizendo que o político tal é assim, não. Esse projeto veio do governo federal, essa proposta está lá para ser votada. Esse projeto que veio do governo federal, desse governo, é viável para ti ou não? Quem vai decidir é a tua vida funcional. Mas nós, como sindicato, temos a obrigação de dizer e a gente de fazer um entendimento e buscar junto que isso não se mantenha, porque entende? O sindicato não tem como resolver. Porque esse projeto está tramitando lá em cima. Mas a gente tem a obrigação de informar vocês o que está por vir, que é o que a gente está fazendo agora. Assim, quando tem os projetos dos executivos dentro da Câmara, que nem a gente tem como exemplo o Xangri-Lá, que em 2018 nós lotamos a Câmara 3 vezes, porque se aqueles projetos fossem aprovados, as perdas seriam imensas. E o servidor entendeu, o colega entendeu, e foi junto, e batalhou junto, e a gente conquistou junto. Então, quando a gente lisca o alerta e diz assim, tal projeto está lá e vai nos afetar, a gente tem que ir junto com o sindicato. E a questão do assédio, eu quero dizer para vocês que o sindicato está à disposição para atender quem está sofrendo assédio. Procure o sindicato para que a gente tome as medidas judiciais cabíveis. E quem tiver que denunciar alguma coisa, não tenha medo. Procure o sindicato, que a gente existe para isso. Tá, eu gostaria... Só vou ver se tem mais alguma pergunta.
Acho que não. Acho que não tem nenhuma pergunta, acho que eu consegui responder todo mundo, né? Eu quero agradecer a presença de todos, convidar-os também para outra live que nós vamos fazer, porque na live eu prefiro dizer que é um seminário, vamos fazer um seminário sobre isso, né? A ideia hoje é para vocês entenderem e conseguirem visualizar o que vai mudar na vida de vocês, tá? Presidente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, gostaria de agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco, as perguntas. Eu espero que eu tenha conseguido respondê-las. Algumas perguntas que foram feitas ali, eu espero que eu respondi de forma indireta, para não expor a pessoa, alguma coisa do gênero. E eu gostaria de agradecer muito, tá? Desejar a todos boa noite, porque eu ainda vou continuar sobre isso. A redução de carga horária. A redução de carga horária só vai ser possível com a redução de vencimentos, tá? Se reduzir a carga horária, tem que reduzir o salário. Se reduziu a carga horária em 50%, 50% do salário vai ter que ser reduzido. Tá certo? Sabe aquela conquista histórica de Xangri-Lá? Que há muitos anos tinha no sindicato a proposta de adequar todo mundo para 40 horas, e a gente conquistou junto aquilo ali. Aquela redução ali não teve prejuízo no salário. Aquilo ali, se a PEC passar, nunca mais. Né, não vai poder mais, tá? E só pode reduzir em caso da pessoa, se o servidor estiver doente, somente nesse caso, nenhum outro mais. Se reduzir por qualquer outro motivo, reduz o salário. Ah, mas o servidor está doente, pode reduzir a carga horária do servidor porque ele está doente? Sim, vai poder, sem redução de salário, porque a PEC prevê. Mas não prevê para qualquer outro caso. Reduziu o horário, terminou em relação a isso, tá? Tá certo? Então, só deixar isso bem claro, gostaria de desejar boa noite para todos, tá? E se precisarem alguma coisa, procure o sindicato, tá bom? Obrigada, doutor. Obrigada a todos os colegas que estiveram junto conosco. A gente está fazendo apenas um alerta, a gente queria trazer notícias melhores, né? E dizer que a gente só vai mudar esse cenário aí com a união e a gente está junto para o que precisar. Contem conosco sempre. Um abraço.